A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e amigos. Estamos aqui para mais uma palavra de fé e esperança para transmitir ao seu coração uma palavra vindo da parte de Deus para a sua vida. E eu quero falar com você nesta oportunidade, você que já recebeu da parte de Deus uma promessa para a sua vida e ela ainda não se cumpriu. Deus falou algo a seu respeito, a respeito da tua família, da tua vida sentimental, conjugal, familiar, da tua vida profissional, da tua vida ministerial, enfim, alguma promessa que Deus fez para você e ela ainda não se cumpriu e às vezes você fica a questionar por que de não ter acontecido ainda em sua vida. A verdade é que Deus tem tempo para todas as coisas, um tempo determinado para todas as coisas. Eu queria mostrar para você hoje, baseado na Bíblia Sagrada, é claro, na vida de José, aquele moço que quando ele tinha 17 anos de idade, Deus lhe dera 2 sonhos, ou seja, Deus fizera 2 promessas para ele. Um dia ele acorda reunido com seus pais, seu pai e a mãe e os irmãos. Ele diz que teve um sonho, e vocês conhecem que ele e os irmãos dele colhiam trigo no campo, e em determinado momento os 11 feixes dos 11 irmãos dele se dobravam diante dele. E os irmãos até arrazoavam, dizendo que esse está querendo dizer que você vai mandar em nós. José disse, não, eu simplesmente estou falando do sonho que eu tive. Passado alguns dias, José tem outro sonho. E nesse sonho agora não é só os irmãos. É o sol, a lua e 11 estrelas que se encurvam diante do menino José. A Bíblia diz que os irmãos dele se revoltam, ficam bravos, dizendo se quer dizer que papai, mamãe e nós se curvaremos diante de você. E a Bíblia diz que enquanto os irmãos de José questionam e argumentam, os irmãos de José questionam e argumentam, o pai de José, Jacó, ele não fala nada. A Bíblia diz que ele guarda aquilo no coração, porque Jacó, ele sabia que aquele sonho vinha da parte de Deus. E Jacó também, quando fugia do seu irmão Esaú, teve um sonho que o Senhor manifestou a ele na escada que ligava o céu e a terra. E era Deus falando, e Deus cumpriu na vida de Jacó. Então Jacó dizia, Deus vai cumprir na vida do meu filho, como eu não sei. E daquele dia em diante os irmãos dele já não eram mais amigos, falavam pacificamente, tentaram de todas as formas fugir de Jacó. E para nós ganharmos tempo e não se tornar extensa a nossa fala, os irmãos por inveja venderam Jacó para os ismaelitas, ou José para os ismaelitas. José foi levado para o Egito. Chegou no Egito, foi para a feira de mercado. Foi adquirido por Potifar. E agora José começa a trabalhar na casa de Potifar. E aonde ele vai, aonde ele chega, Deus, por amor a José, abençoa a casa de Potifar, a ponto dele se tornar o chefe, ou seja, o encarregado geral da casa de Potifar. Por amor a José, Deus abençoou a casa de Potifar. Mas o diabo, não satisfeito com isso, tentou usar a mulher de Potifar para seduzir José. Mas José é um moço temente, fugiu da tentação, e o diabo, como não conseguiu fazer José cair em pecado, agora levanta uma calúnia e José vai parar na cadeia. Mas quando ele chega na cadeia, o carcereiro olha para ele, conversa com ele e vê que não é nada daquilo que falaram acerca dele. José é um moço justo, moço inocente, temente a Deus. E José também na cadeia, ele alcança graça diante do carcereiro, se torna o homem que comanda a cadeia, se torna um carcereiro. Ele cuida dos presos, ele atende os presos, ele tem total liberdade. Salmos diz que, Salmo 37, diz que os passos de um bom homem são
confirmados pelo Senhor. Então José, onde ia, Deus era com ele. E parece assim estranho, mas tudo aquilo que acontecera com José, a cadeia, a calúnia, era projeto de Deus para cumprir o que Deus tinha falado. Então os percalços da vida que tem acontecido com você, que tem horas que você não entende por que está passando tal situação, por que eu estou passando isso? O que eu fiz para merecer? Muitas vezes nós questionamos Deus acerca dessas tribulações. E isso são projetos, são o plano de Deus para chegar aonde Ele quer, para cumprir a promessa dEle na tua vida. É preciso nós entender e ter paciência e servir a Deus de todo o coração, que as promessas dEle irão acontecer ao seu tempo. José fica na cadeia e olha o projeto de Deus. Em determinado dia ele vai servir a refeição para os presos. Lá está 2 presos que foram mandados pelo faraó para a cadeia, presos políticos ou coisa dessa natureza, o copeiro e o padeiro. E quando José chega para servir eles estão lá falando acerca de um sonho, que os dois sonharam. E José, ao eles contar o sonho para José, José interpreta. 3 dias depois, ele diz para o copeiro: você vai ser reintegrado à sua função de copeiro. E o padeiro, 3 dias depois, você vai ser morto por ordem de Faraó. E assim aconteceu. 3 dias depois, o copeiro voltou a servir ao rei e o padeiro foi morto. José agora diz para o copeiro: lembra de mim, fala de mim para Faraó. Mas quando o copeiro sai da presença de José, Deus faz um apagão na mente do copeiro para ele não lembrar de José. Mas Deus, por que Deus fez isso? É porque o que Deus tinha projetado para José era além daquilo que os homens podem pensar. Vamos aqui analisar. Quem sabe se José, ou seja, se o copeiro tivesse lembrado de José, ele ia falar para o Potifar ia tirar José, ia colocar José em algum outro serviço, sei lá, no lugar do padeiro que foi morto, ou qualquer outra função no reinado. Mas Deus, quando Ele tem a promessa, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Deus tinha algo grande para José. E assim é na tua vida, Deus tem algo grande para você. Deus tem algo grande para a sua vida, você precisa entender. 2 anos se passaram e José, agora na cadeia, continuava lá. O Senhor agora vai na casa de Faraó, no quarto de Faraó, dá um sonho a Faraó. Ele acorda sem entender, chama os seus adivinhos, encantadores, ninguém interpreta. Quando o copeiro vai servir o café da manhã e vê o semblante do rei, pergunta o que aconteceu, ele conta que teve um sonho. Agora o copeiro diz: dos meus pecados lembro eu, esqueci de José. E agora ele conta para Faraó o sonho dele, a interpretação de José. Faraó, sem perca de tempo, manda chamar José. José vem com a graça de Deus, se apresenta a Faraó, interpreta o sonho do Faraó. Seriam 7 anos de bonança, depois 7 anos de extrema fome e seca no Egito e nas nações vizinhas. O faraó fica tão empolgado, isso já era projeto de Deus, fica tão empolgado com a interpretação e vê a capacidade que, é claro, vinha de Deus para José e impõe, ou seja, coloca José como governador do Egito para administrar o Egito no tempo tanto da bonança como da fartura. Agora Deus está colocando José aonde ele queria para cumprir a promessa. Deus está colocando ele no lugar certo, na hora certa. José agora comanda o Egito. Durante 7 anos, para nós ganharmos tempo de reduzirmos, o Egito produz muito. José armazena, estoca, faz tudo acontecer. Passa os 7 anos de fartura, vem os 7 anos de fome. Quando deu 2 anos de fome, segundo a Bíblia, a fome já chegou nas terras onde morava o pai de José, o Jacó. Jacó fica sabendo que lá no Egito tem mantimento, tem trigo, e ele manda os seus irmãos para o Egito para comprar trigo.
E agora quem negocia, quem vende é o próprio José. E lá está a fila das pessoas que vêm comprar o trigo. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. De repente, sabe quem entra? Os irmãos de José. Eles se encurvam diante de José, como José é uma autoridade no Egito. Eles se encurvam, e quando eles estão encurvados, José começa a olhar cada um dos seus irmãos. Aí o Espírito de Deus faz José lembrar do sonho e da promessa, que os irmãos de José se curvariam diante dele um dia. Os feixes de trigo, os irmãos se curvando diante de José. Aí está a promessa de Deus cumprindo. Aí está aquilo que Deus falou. Se Deus prometeu algo para você, aguarde, tenha paciência e fé, e creia que Deus é fiel para cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Não importa o tempo, simplesmente não olhe para os percalços, para os problemas que acontecerão entre a promessa e a realização da promessa. Vai ter dificuldades, mas tudo isso é projeto de Deus para colocar você aonde Ele quer e como Ele quer. Que Deus te abençoe. Que esta palavra de fé e esperança, para você que tem promessa e está pensando, Deus te esqueceu. Deus não te esqueceu, não. No tempo certo, Ele vai cumprir aquilo que prometeu na tua vida. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. E daqui até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.